Salve, salve! Bom dia! Estamos aí na nossa maratona bíblica, ou a leitura das Sagradas Escrituras, onde temos acompanhado, através do Evangelho de São Mateus, um capítulo diário. E diante dessa manhã eu gostaria de compartilhar contigo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, onde nos diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as roupas se tornaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Eis, vindo na nuvem, uma voz que dizia: acompanha comigo. Este é o meu filho amado em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se deles e tocou neles, dizendo: levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por quê? Então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro. Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o conheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Quando eles chegaram junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus de joelhos e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no sono e outras tantas cai na água. Melhor, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes cai na água. Apresentei-os aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequena fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude daqui para lá, e este se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio da oração e jejum. Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E esses matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam os impostos das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando na casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha de que os reis da terra cobram impostos ou tributos dos filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos, mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe ao fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. Amém? Essa foi a leitura do Evangelho de São Mateus, no capítulo 17. Forte abraço, Deus te abençoe, um excelente dia na presença de Deus.